Espero que todas vocês estejam bem. E quero também agradecer a oportunidade, né? A confiança das irmãs também, né? E, de verdade, eu espero que o Senhor fale ao nosso coração. Que a nossa mente, juntamente com o nosso coração, os dois possam acolher a palavra de Deus. Eu não sei vocês, mas, bom, agora já fazem 6 meses, né, de pandemia, mudou a vida de tanta gente, né? Algumas pessoas, a vida foi tão transformada e de uma maneira tão radical e é algo doloroso, né? Encontramos nessa pandemia um montão de gente que entrou em depressão, gente que sofre de crise de ansiedade. Vocês estão me ouvindo? Parece que não. Ah, tá. Então, pessoas que estão doentes, lares que viraram verdadeira confusão, porque não estavam acostumados a estar tanto tempo juntos. E aí tem mais briga, tem mais confusão. E não falo de lares de pessoas descrentes, eu falo das pessoas cristãs, das pessoas que dizem conhecer a Cristo. Então, é algo inesperado na nossa vida, é algo difícil. E quando a gente ouve os números, né, de quantas pessoas morreram por causa de um vírus, é algo difícil. Para mim, é difícil ouvir. E em uma das nossas reuniões da nossa igreja, nossa reunião de mulheres, eu trouxe uma amiga lá da Espanha para compartilhar conosco. E me chocou algo que ela disse, que uma família vizinha, eles perderam 13 pessoas da mesma família por causa da Covid-19. E em um pequeno espaço de tempo, o meu coração, ele dói muito. E enquanto nós cantávamos, eu prestei atenção em algumas coisas. Nós podíamos cantar que nós dependemos do Senhor, que nós temos um Salvador, que a gente pode andar de mão dada com Ele, que Ele pode nos guiar, que a gente pode falar com Ele para pedir que Ele nos ajude até mesmo a obedecer. Nós estamos falando de um Salvador e nós estamos contentes com isso. Mas me dói muito o coração saber que hoje no mundo, mais de 1 milhão de pessoas, quase 1 milhão de pessoas, morreram em 6 meses. Muitos conheciam o Senhor. Mas quantos, no meio desse quase 1 milhão, não conheciam o Senhor Jesus Cristo? Quantos, no meio desse quase 1 milhão, não puderam entender o que é adorar ao Salvador? E isso é difícil, dói realmente o meu coração. E a minha ideia hoje era começar perguntando para as irmãs quem é Jesus. Pelos hinos, a gente já viu um pouquinho de quem é Jesus para nós. Mas quem é Jesus realmente para nós? Quem é Jesus para nós? Jesus, ele não pode se resumir a Jesus é meu Salvador e meu Senhor. Sim, Jesus é seu Salvador, seu Senhor, é meu Salvador e meu Senhor. Mas o quanto te toca a alma ao dizer Jesus é meu Senhor e meu Salvador? O quanto isso é real na sua vida? O quanto isso se reflete nas suas atitudes, nas minhas atitudes?
Ou Jesus é meu Senhor, meu Salvador? Em poucas áreas da nossa vida. E, por falar em quem é Jesus, eu queria que a gente começasse a falar algumas coisas. A primeira delas, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que deixou o céu, que deixou o lugar dele ao lado do Pai, o lugar dele na Trindade, e Jesus é a palavra que se tornou carne. Jesus é aquele que se fez homem e que habitou no meio de nós. E o texto de João diz que ele habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E as pessoas naquela época puderam dizer: e vimos sua glória como a do Pai. Jesus é aquele que foi crucificado, morto em nosso lugar, para perdão dos nossos pecados. Mas Jesus é aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos. Nós temos um Deus que se fez homem, que se humilhou, que se prestou a viver a nossa vida, sentir aquilo que nós sentimos, por amor a nós. E a palavra de Deus diz que ele fez tudo isso, mas sem pecado. Mas ele esteve aqui, entre nós. E ele morreu, ressuscitou, Jesus venceu a morte. Porque ele ressuscitou. E em Jesus, só nele há salvação. Não há outro nome debaixo do céu e em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Jesus é aquele que tem o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que ele é o Senhor. Um dia isso vai acontecer. Mas o que é triste é que nem todas as pessoas no mundo hoje ouviram isso de Jesus. Sabem disso, não sabem quem é Jesus. E tem mais um montão, milhões de pessoas que conhecem um Jesus que não é o Jesus que está na Bíblia, que não é o Jesus que nós conhecemos, que Deus se revelou a nós. Tem milhões de pessoas, bilhões mesmo de pessoas que não conhecem. E é um pouquinho desse Jesus que nós dizemos tanto amar, que nós dizemos adorar, e que nós queremos fazer a vontade dele. E é esse Jesus que eu gostaria que nós pensássemos em algo que ele nos pediu. Uma coisa é clara, Jesus se fez homem, Jesus viveu aqui, e o Pai, ele tinha um dos desejos dele é que a gente aprendesse a viver como Jesus viveu. Jesus tem que ser o nosso espelho para viver aqui nesse mundo. Então vamos pensar, eu quero que a gente leia em Mateus, no capítulo 9, versos 35 ao 38. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam
que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos porque a Tua graça nos alcançou. Não fizemos nada por merecer, mas a Tua graça nos alcançou. Hoje temos a Tua palavra, ó Deus, nas nossas mãos. Temos o Teu Santo Espírito, que é aquele que nos orienta, que nos esclarece, ó Deus, e que nos faz entender a Tua palavra. E isso é o que nós te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra seja clara para nós, ó Deus. Que Teu Santo Espírito tenha livre acesso ao nosso coração e à nossa mente, ó Deus. E que nasça no nosso coração um desejo de fazer como o Senhor, de imitar as Tuas obras. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes desses versículos aqui, nós temos algumas coisas que aconteceram. Nós vemos Jesus fazendo inúmeros milagres, né? Nós vimos aqui a ressurreição da filha de Jairo, nós vimos a cura da mulher com fluxo de sangue, né? Nós vimos a cura de 2 cegos, vimos também a cura de um surdo. E Jesus, por exemplo, eu acho bem interessante uma coisa que Jesus, muitas vezes ele fez, mas que ninguém obedeceu, tá? Ele curava uma pessoa e nos versículos anteriores aqui, o versículo 34, mostra que Jesus, diz que Jesus curou um homem, né, que estava possuído por um demônio. Ele expulsou o demônio e o homem começou a falar. E todo mundo ficou admirada, porque ninguém nunca tinha visto aquilo, né? E temos também, e nesse momento aqui, os fariseus que viam esse milagre, eles falaram, não, esse homem aí, esse cara aí, ele fez isso, mas o poder que ele tem para fazer isso é um poder que vem de demônios, porque não tem lógica, tá? E quando ele curou os cegos, os 2 cegos, Jesus pediu para eles, gente, fica caladinho, tá bom? Não precisa falar nada com ninguém, não. O que os cegos fazem? Sai e espalha a notícia para todo mundo. Tem outras situações em que Jesus fala, não precisa falar nada para ninguém, mas as pessoas falam, né? E eu penso aqui em uma coisa, tem coisa que Jesus pediu para a gente fazer e a gente fica caladinho. Aí a gente não quer fazer, tá? E eu acho que isso aqui é uma das coisas que tem acontecido conosco. O exemplo de Jesus diz que ele andava por todas as cidades e povoados. Ele não se cansava de trabalhar. Ele sabia para que ele veio. E ele fez. Ele sabia, ele conhecia a missão dele. E não media esforços para realizar. A gente vê muitas vezes nos evangelhos falando que ele e seus discípulos não tiveram tempo nem para comer, de tanto trabalho que tinha. E ele estava lá. E Jesus, ele não esperava que as pessoas viessem até ele. Muitas vezes ele foi até as pessoas. Vamos para tal lugar agora. Vamos fazer isso, né? É porque ele sabia da urgência, né? E por isso ele ia a todos os lugares possíveis para ir. E o que Jesus fazia enquanto ele andava? Ele ensinava nas sinagogas, ele anunciava as boas novas do reino. Jesus queria que as pessoas entendessem o evangelho do reino. Ele queria que as pessoas vissem o evangelho do reino. E ele queria anunciar para todos que o reino de Deus chegou. Que ele era o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Ele anunciava o evangelho que transforma. Ele dizia, eu sou o pão da vida.
quem vem a mim nunca mais terá fome. Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. A gente não precisa mais andar no escuro, tateando, sem saber para onde a gente vai. E o texto de João diz, no capítulo 10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Todo aquele que crê em mim já não está condenado, mas tem a vida eterna. Eu vou falando versículos, tá? Glória a Deus, irmãs. O Evangelho de Jesus transforma. Você experimentou essa transformação na sua vida se você um dia decidiu dar crédito à palavra de Deus. Você sabe do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando, eu sei daquilo que Cristo fez na minha vida e que continua fazendo, né? Jesus, o Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o texto também diz que Jesus curava todo tipo de enfermidade e doença. Jesus se importava também com o nosso corpo físico. Jesus não era aquele que falava, não, como a gente fala, né? Vamos, temos que abrir, aceitar Jesus, porque isso é o mais importante, aceitar Jesus. E a gente pode ver, muitas vezes, não de todos, tá, gente? Estou falando, algumas pessoas podem ver o ser humano em toda a sua miséria, e a única coisa para ele que é importante é que aquele ser humano aceite a Cristo. Pronto, resolveu. E quantas vezes nós esquecemos que estamos nesse mundo para abençoar a outros? Tá? Ele deixou a sua glória para se tornar um de nós. Jesus sabe o que é ser humano. Ele sabe das nossas limitações, ele conhece as nossas angústias, conhece as nossas dores. Jesus sabe de tudo isso. Irmãs, nós somos discípulas, tá? Como a gente está entre nós aqui, eu vou falar discípulas, tá bom? Nós somos discípulas. Nós conhecemos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ou nós somos discípulas que praticam os ensinamentos do Mestre Jesus. Somos discípulos que conhecem ou somos discípulos que conhecem e praticam? Faz muita diferença na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. A verdadeira discípula, né? Ela quer se tornar como seu mestre. Se não há esse desejo no nosso coração, tem algo errado. Tem algo errado. Está faltando alguma coisa. A gente precisa correr atrás de alguma coisa. O Senhor, Ele espera que a gente siga os seus passos. E Ele nos mostrou o que fazer. No nosso texto, diz, no verso 36, quando viu as multidões, teve compaixão delas. Quando viu as multidões, teve compaixão delas. Jesus conhecia a realidade das pessoas. Ele não era indiferente. Jesus via. Ele não só olhava para as pessoas, ele via. Quantas vezes nós caminhamos entre tantas pessoas, nas mais diferentes situações, nos mais diversos sofrimentos, dores, e a gente não vê.
essas pessoas. A gente passa por elas, a gente olhou, mas a gente não vê. São pessoas invisíveis para nós. Mas para o nosso Senhor Jesus, ninguém era invisível. Todo mundo era importante. Todo mundo tinha sua necessidade. Todo mundo precisava da compaixão dele, do amor dele, da misericórdia dele. Jesus viu e teve compaixão. O que é a compaixão? O coração dele doeu. Ele sentiu dor por aquelas pessoas. E por quê? Qual o motivo? Porque ele viu que estavam perdidas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Eram pessoas perdidas, que não sabiam para onde ir. E isso é diferente hoje, no nosso mundo, nos nossos dias? Não, não é diferente. Acho que existem ainda outros tipos de perdição, ainda, nos nossos dias. Mas nós erramos, irmãs, quando nós não enxergamos essas pessoas. Quando a gente pensa que elas estão tendo aquilo que elas merecem, porque elas fizeram escolhas erradas na vida. Se não fosse a graça do Senhor na minha, na sua vida, nós também seríamos como essas pessoas. Elas carecem da graça, do amor, da compaixão do Senhor, da misericórdia dele. E nós somos aqueles a quem o Senhor usa para alcançar essas pessoas. Então, a minha pergunta é: o seu coração dói quando você vê o sofrimento do outro? Quando eu falo outro, não é a pessoa que está bem pertinho de você. O seu coração dói quando você sai nas ruas e você vê essa quantidade imensa de pessoas, porque eu estou assustada aqui na nossa região, Contagem, Belo Horizonte, com a quantidade de pessoas morando na rua. Aumentou muito nesses últimos meses. É impressionante. A gente vê meninas novas, igual a Ana, tipo a Ana que está aí, na rua, vivendo situações de violência. Crianças ainda que estão tendo o direito de ser criança, roubado. Então, isso precisa doer o nosso coração. Isso precisa nos fazer olhar para essas pessoas e dizer: Senhor, tem misericórdia. O que eu posso fazer, Senhor? O que eu posso fazer? Como fica o seu coração também quando você vê pessoas tão novas, dominadas pelo mais diversos tipos de vício? Dói, dói. As cenas que a gente vê na Cracolândia, na França, hoje tiraram um montão de gente, de jovens, que estão tendo as suas vidas roubadas. E realmente roubadas. Porque não tem esperança. Porque estão nesse mundo, elas andam perdidas. São como ovelhas perdidas que não têm pastor. O ano passado, nós fizemos uma campanha nas ruas para levar comida. Então, a gente saía, levava comida, levávamos agasalhos. E onde a gente podia, sentava, lia a palavra, orávamos com as pessoas. Era um tempo interessante, porque a gente estava fazendo alguma coisa, um pouquinho. Mas era muito dolorido. Sabe o que mais me doía, irmãs? É que ao conversar com esses moradores de rua, a quantidade deles que haviam saído de lares evangélicos.
pessoas. A quantidade era algo impressionante. Pessoas que podiam citar a Bíblia para a gente, mas por algum motivo foram, e eu digo aqui, eles foram abandonados por suas famílias, abandonados por suas igrejas. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente nunca faça isso com nenhum membro das nossas igrejas. Porque nós não estamos isentos de que isso aconteça na nossa vida. Mas que Deus nos ajude a ter sempre um olhar de misericórdia, de compaixão para com o outro. A compaixão de Jesus o leva a dizer aos seus discípulos que a seara é grande, mas os trabalhadores, eles são poucos. A seara, é um campo para ser semeado, que precisa ser preparado para a colheita. E falando dessa seara, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência lá no Senegal. Já tem 6 anos que nós voltamos do Senegal, depois de quase 20 anos morando no Senegal, trabalhando como missionários. Nos nossos últimos 8 anos no Senegal, a gente viu o Senhor agir de uma maneira maravilhosa, maravilhosa. De ver pessoas se entregando a Cristo e ano atrás ano, fazendo batismo de mais de 50, 60 pessoas, ao ponto de que a igreja senegalesa não era algo só da igreja Casa de Oração de Dakar, era algo da igreja de Cristo ali naquele lugar. E no primeiro batismo, que tinham 68 pessoas, vieram pessoas de várias igrejas, não importa a placa da igreja, porque era uma festa da igreja de Cristo. E ver tudo isso. Mas, uma coisa que a gente guarda e nunca falamos, não fomos nós que semeamos. Alguém tinha passado ali antes e tinha feito um trabalho. Ele tinha semeado. Nós chegamos, preparamos, e Deus, pela sua graça, nos permitiu ver a colheita nessa região. Mas ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E muito menos sem a pessoa de Cristo. E muito menos sem a atuação do seu Santo Espírito. Jesus sabia que ele não estaria muito tempo mais na terra. E essa tarefa, ela devia ser realizada pelos seus discípulos. A seara é grande, ou seja, tem muita gente, e elas precisam entrar no reino de Deus, precisam estar em segurança, enquanto ainda há tempo. Eu falo isso, pessoas de fora, e quantos dentro da nossa própria casa, que ainda não fazem parte? Quantos? Jesus sabe que são poucos os trabalhadores. São poucos os discípulos que perseveram na obra, que entendem a urgência da obra. E a única solução é ir para o lugar certo para pedir, que é para pedir ao Senhor. Peçam, orem ao Senhor, peçam a Ele mais trabalhadores. Peçam a Ele mais trabalhadores. Faça esse exercício. E você talvez vai ser a resposta de Deus para a sua própria oração. Tá? Por dia, morrem mais de 80.000 pessoas sem terem ouvido falar de Jesus. A igreja brasileira, ela investe, olha o que eu vou falar, menos de 1% daquilo que ela tem, daquilo que entra para ela, em missões.
Menos de 1%. A média de investimento em missões do crente brasileiro, olha, gente, isso aqui é doloroso. A média de investimento em missões do crente brasileiro é de R$ 1,30 por ano. Isso para mim não fala muito da pessoa que eu amo o Senhor. Eu amo a sua palavra. Isso é falar, mas com os gestos a gente faz outra coisa, né? Então, seja você um trabalhador, uma trabalhadora na seara do Senhor. Seja você discípulo, discípula que segue os passos do seu mestre, na sua família, dentro da sua casa. Como alguém que realmente conhece o Senhor, não como alguém religioso. Religião, o mundo está cheio. E se resolvesse, né, teríamos menos problemas, mas não é. Nós sabemos que a única pessoa em quem nós podemos depositar a nossa fé, para termos perdão dos nossos pecados, para nos reconciliarmos com Deus, para termos a nossa vida transformada, a nossa mente renovada, é o Senhor Jesus Cristo. Então, seja isso na sua casa, seja assim na sua vizinhança, seja assim no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, em outro país, onde você estiver. Seja assim você, irmã, na casa de oração onde você serve, ou em outra igreja. Mas seja alguém que se disponha a fazer a vontade do Senhor, a estar nas mãos dele para cumprir a vontade dele. E para orar como ele pediu. Olha, o nosso mundo está muito complicado, está muito difícil, gente. Nós que conhecemos a Cristo, nós ainda temos onde nos ancorar, buscar forças para continuar. Porque ele disse que a vida ia ser difícil, mas para a gente ficar tranquilo, porque ele venceu o mundo. A gente tem promessa, a gente tem esperança, mas tem muita gente que não tem. E eu gostaria de terminar contando uma história para vocês. E foi com essa história que eu resolvi entregar minha vida para o trabalho do Senhor. Tá? Conta de uma aldeia na África em que as pessoas eram comum em aldeias, né? Muita miséria, muita pobreza. E chegou um pregador nesse lugar e anunciava a palavra. Muitas pessoas se renderam ao Senhor nesse local. E um dia esse pregador voltou e falou, fez um desafio para aquelas pessoas. Ele disse, na próxima reunião, no próximo domingo, nós vamos fazer um momento diferente. Todos nós vamos trazer algo que é mais importante para nós e vamos oferecer ao Senhor. Nós vamos trazer e colocar aqui, na frente, no altar. Vamos fazer um culto de louvor e adoração a Deus, oferecendo a Ele o que temos de melhor. E logo começou entre eles a conversa. E o fulano, aquele que tem mais dinheiro do que todos nós, o que será que ele vai trazer? Essa foi a conversa da semana. Todo mundo pensando, o que o homem mais rico levaria? Chegou então o esperado dia de reunião, de adoração, de dar ao Senhor aquilo que tinha de mais precioso. E as pessoas chegavam um cestinho com ovos, alguns traziam um animalzinho, outros traziam uma cestinha que eles tinham feito, cada um com aquilo que eles tinham de mais precioso. Chegou todo mundo, sentou, e o homem mais rico não tinha chegado. Todo mundo, gente, cadê ele? Não é possível que nem vai vir. Não é possível que seja tão pão duro dessa maneira.
Finalmente chegou o homem com um cesto enorme, só que vazio. E aí, como a gente sempre julga, né? É pão duro demais, gente. Como pode ser tão sovina? Com tanto dinheiro, trazer um cesto grandão e vazio. Esse homem chegou na frente do altar e ele colocou esse cesto na frente do altar e ele entrou dentro daquele cesto. E ele disse: o que eu tenho de melhor para oferecer ao Senhor é a minha vida. Irmã, nada do que você possui ou tem é mais importante do que a sua vida na mão do Senhor. Se a sua vida ela está inteiramente na mão do Senhor, todas as outras coisas Ele vai poder usar. Mas enquanto o seu coração não for totalmente dele, as outras coisas não têm valor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a amar o Senhor com as nossas atitudes também. Que Deus nos ajude a enxergar o mundo perdido, a ver as pessoas que estão aí, não só como mais um mendigo, não só como mais um viciado, mas como alguém que é amado pelo Senhor. Como alguém que o Senhor quer alcançar. Como alguém que está ali caído e que precisa de nós para mostrar o amor e a compaixão do Senhor. Deus abençoe e obrigada.